bem-vindos a mais um episódio do podcast Sabedoria em Palavras. Se você não me conhece, eu sou Michelle Bittencourt e neste canal nós refletimos sobre propósito e fé, sempre fundamentados na Palavra de Deus. É uma alegria ter você comigo nesta manhã. Muita gente deseja dom, mas não tem produzido fruto. E isso tem tudo a ver. Dons sem frutos podem ser usados de maneira errada. O que está acontecendo dentro de nós? Fruto não se finge. Não dá para fingir domínio próprio, fidelidade, amor. Quem permanece no Espírito acaba demonstrando o fruto verdadeiro. Hoje vamos entender o que é o fruto do Espírito, como ele se manifesta, como devemos cultivá-lo. Fruto do Espírito. A Bíblia fala o fruto do Espírito, no singular. Isso significa que o Espírito Santo produz um fruto que é a manifestação de Deus e do caráter do cristão. Esse fruto se manifesta através de 9 evidências: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observação importante: não dá para escolher apenas uma evidência. Todas elas são aspectos do mesmo fruto. É como se você abrisse uma melancia e só tivesse uma semente lá dentro. É impossível. Cada pessoa pode apresentar apenas algumas evidências mais fortes do que outras. O fruto do Espírito é a transformação do interior que mostra que Deus governa a vida do cristão. Não podemos fingir que temos fruto. Ele é naturalmente resultado da intimidade e da busca constante com Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele faz um contraste sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Me acompanha nessa leitura? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos começar a partir do versículo 16. Obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porém, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo escreveu isso aos Gálatas porque eles estavam lidando com influências externas, tentações, e ele queria mostrá-los a maneira de viver plenamente pelo Espírito. Que alerta, hein, meus irmãos? Vamos ver passagens bíblicas que demonstram fruto do Espírito, cada uma das manifestações do fruto do Espírito. Em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos ver uma passagem que nos fala sobre alegria. Neemias, capítulo 8, versículo 10, que nos diz assim: no finalzinho do versículo: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vamos ver um versículo que nos traz paz? Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 27. Mateus, Marcos, Lucas, João. 14, 27. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, versículo 27. Nos diz assim: deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz de Cristo não depende de circunstâncias. Vamos ver um versículo sobre paciência. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, que nos diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Que nós possamos esperar o tempo oportuno. Vamos falar sobre benignidade. Carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, melhor dizendo, fica melhor explicado. Capítulo 4, versículo 32. Essa foi a palavra que Deus me deu para um novo tempo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Cristo perdoou a vocês. É preciso perdoar. Vamos para o livro de Provérbios, falarmos sobre bondade. Provérbios, capítulo 31, versículo 20. Abre mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Aqui falando sobre a mulher virtuosa, que ela faz bem sem esperar nada em troca. Que possamos também seguir esse exemplo. Vamos falar sobre fidelidade. O profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, que nos diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, janelas se abriram ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como era de costume. Daniel manteve fidelidade a Deus, mesmo sob ameaça de morte. Vamos falar sobre mansidão no livro de Mateus, lá no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mansidão. Nós podemos aprender mansidão com Jesus. Agora vamos falar sobre domínio próprio. Em 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso quer dizer que nós temos que ter domínio próprio sobre as nossas escolhas. Nós devemos dominar as nossas escolhas e não são elas quem nos dominam. O fruto do Espírito não nasce da religião ou do próprio esforço humano. Ele nasce da intimidade com Deus, através da dependência. Não adianta esforço sem dependência do Espírito Santo. Permanecer em Deus gera fruto naturalmente, que se manifesta através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas decisões do dia a dia. Viver o fruto do Espírito é permitir que Deus governe a nossa vida de dentro para fora. Não dá para fingirmos. O fruto aparece naturalmente quando permanecemos em intimidade
com o nosso Pai. Cada manifestação, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, é reflexo de quem somos quando deixamos o Espírito nos transformar. Não escolha apenas uma evidência, permita que todas elas floresçam na sua vida. Anote isso: fruto verdadeiro não se finge, ele se revela através de quem governa a nossa vida, o Espírito Santo. Eu gostaria que você declarasse, se você sente que precisa manifestar o fruto do Espírito, declare assim comigo: Espírito Santo, arranca de mim o que não vem de ti e faz crescer em mim o teu fruto. Esse foi o Sabedoria em Palavras de hoje. Eu espero que essa reflexão faça você se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Ele e produzir o fruto necessário. Se esse episódio acrescentou na sua vida, deixe seu like. Compartilhe para nos ajudar a propagar a palavra de Deus aos 4 cantos desta terra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu tenho um excelente fim de semana. Eu te espero segunda-feira e que Deus te abençoe.